Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. Aqui, mais uma vez, estamos nós, com a programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico, de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta sexta-feira, né? Estamos finalizando a semana, já estou aqui com Gabriel Viana, Norton Lima e hoje um convidado novo aqui no Da Hora, Luciano Clever. Muito bom dia Nayara, bom dia Gabriel, bom dia Norton, um prazer estar, não é a primeira vez que estou novo aqui com vocês e com esse novo formato do Na Hora e na presença do Norton, que revela que tem uma coisa muito boa na TV União. Luciano é um dos grandes amigos aí de muito tempo, né? E é uma das lideranças aliás, é uma das maiores audiências do estado do Ceará hoje, né, Luciano? No programa da Paraíso, lá de Sobral. Está vindo para cá, para Fortaleza novamente agora. Esperamos aí que fique como cadeira cativa aqui no nosso Da Hora, porque tem muito a contribuir. É um jornalista muito equilibrado, né? Moderado e tem bastante informação e conduz a coisa com muita maestria. Isso vai ser uma grande conquista para esse horário de meio-dia da televisão cearense. Com certeza, sempre muito bacana ter novos, entre aspas, novas cabeças. Cabelos brancos. Não, novos aqui no Da Hora, não novos de idade. E a gente começa falando da Jovem Pan, porque a rádio alegou que o TSE determinou que os seus profissionais não podem abordar assuntos que envolvam a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. E como vocês podem ver aí na tela, as pessoas estão se manifestando no Twitter contra essa decisão, como você está vendo aí. A CNN, a Federação Nacional dos Jornalistas, a Record e a TV Gazeta se manifestaram contra, nas palavras aí de Ricardo Antunes, a absurda censura feita do TSE contra a rádio Jovem Pan. Norton? O Ricardo também é um jornalista muito bom lá de Pernambuco, muito meu amigo, e a gente quer ver se ele traz ele também para ficar participando ao vivo, assim, também dessa interação online junto com o Recife, né? Agora, é um absurdo essa questão da censura, a gente tem mais informações aí, né? Vamos deixar passar todo esse material, que aí a gente entra para comentar na sequência. Temos sim. Eu vou pedir para a nossa direção colocar agora sobre o que a Carmen Lúcia tem dito sobre isso. Presidente, este é um caso que, ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Veja detalhes sobre a manifestação de Carmen Lúcia em relação à censura. A ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que não se pode permitir a volta de censura no Brasil. Ela demonstrou preocupação com decisões tomadas pela Corte em razão da campanha do segundo turno das eleições desse ano. Durante a sessão desta quinta, a Corte validou uma liminar que impede a exibição do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, produzido pela produtora Brasil Paralelo. O vereador de João Pessoa, na Paraíba, se manifestou em relação a uma suposta censura. O vereador Júnior Leandro, do PDT, realizou um protesto durante a sessão ordinária realizada na manhã desta quinta na Câmara Municipal de João Pessoa. No momento reservado à sua fala, Júnior foi ao púlpito e iniciou seu tipo regimental, colocando fitas na boca e passou cerca de 7 minutos e 30 segundos com o material simbolizando uma espécie de mordaça. Após retirar o material, Leandro se retirou do púlpito. Anteriormente, a Casa Legislativa havia iniciado uma discussão sobre a retirada do termo "pintou um clima", citado pelo vereador do PDT, para mencionar uma ação do presidente da República e questionar o que significaria a expressão citada pelo presidente.
Quero saber de vocês, Luciano, Norton, qual a posição em relação a isso que está acontecendo agora, né? Eu acho assim, o pior da censura é a autocensura que ela leva, né? Aqui mesmo, que a TV livre pra caramba, né? Você vê o cuidado que tem com as palavras, né? O Gabriel começou dizendo que a Jovem Pan alega, não é até mais de alegar, né? Já é público que houve realmente a censura. Quando vem o vereador lá e diz, olha, mas ele é uma suposta censura. Na verdade, nós estamos sob o regime da censura. Você colocou a Carmen Lúcia, ela me encheu de alegria, né? Que eu morro de amores por ela. Quando vê aquela frase, né, que o cala-boca já morreu, uma expressão batida há muito tempo, e foi bom ela dizer isso. Mas o que acontece hoje no Brasil, a impressão que eu tenho, é que o jornalismo abdicou de fazer jornalismo, a justiça, o judiciário abdicou de fazer justiça, e parece que é tudo em conjunto assim, nós precisamos derrubar esse cara do poder, o sistema todo. É como se desse uma pausa e assim, depois que a gente derrubar esse cara aí, a gente volta às nossas funções. Então, o Norte sabe, eu fazia teatro e nós, uma vez, né, que ia fazer a peça, tinha um ensaio geral, antes do ensaio geral com figurino, luz bonitinho, nós fazíamos um espetáculo para pessoas assim, privilegiadas, censores da Polícia Federal. Assistiam ali de graça e tal, e depois dava o quê? Ou cortava alguma coisa. E dessa vez, assim, eu não entendo, o ministro Benedito, né, será o Benedito, ele cortou um vídeo que é quem mandou matar Jair Bolsonaro, sem ter assistido. Na época da ditadura, do autoritarismo, ainda concedia, eles iam lá para ver se havia algo que eles não gostassem ou que ferisse alguma coisa deles lá e cortavam. Agora não, chega ao sumo de aquela história, não li e não gostei, que pode colocar para algumas pessoas, mas não para um cara que diz que faz a justiça, que faz o direito no Brasil. É muito louco isso, né? Porque a censura no Brasil, ela atuou muito mais na questão dos costumes do que propriamente nas questões políticas, se você for observar, né? E, ao mesmo tempo, foi o período que liberou o Secos e Molhados, eu estava falando isso um dia desse aqui, né? Foi o período em que aconteceu os Secos e Molhados, com o Ney Matogrosso, aquela coisa toda e tal. E o Ney Matogrosso foi expulso do teatro da Ruth Escobar, né? Porque ela dizia que não podia ter show de travesti lá. E a Ruth Escobar era ligada ao movimento de redemocratização do Brasil, né? Pra você ver as coisas do Brasil, elas são assim, né? Elas são o engraçado meio que loucas, você diz assim, que a censura esteriliza, né? E nesse período que houve censura, houve assim, uma explosão de atividade no Brasil. Sim. Que a gente não vê hoje, né? E hoje, assim, hoje é o contrário, ela estimula a autocensura. Hoje os jornalistas, eu me sinto assim meio amedrontado. Eu porque sou meio doido, assim como o Norte também é, né? Mas eu acho que amedronta, principalmente os novos, né? Sem aspas, né? Não, qualquer um que porque fale, você não sabe. Qualquer um que ouse ir contra, por exemplo, quem ficar hoje contra o pensamento dicotômico, o raciocínio dicotômico, essa coisa que só pode ter um lado, né? Só pode ter um, entendeu? Já é considerado taxado de louco. O cara já fica assim, você tem que estar em um lado ou você tem que estar no outro, porque senão, até eles criaram uma expressão, né? Que era engraçado, que era chamada o isentão. Né? Eles usaram muito nesse sentido. Agora, nessas questões que a gente está assistindo aí, essa escalada de falta até de coerência, o ordenamento jurídico nacional foi rasgado, nós estamos assim completamente sem saber o que é que está acontecendo. Se você for ver, se você for perguntar para as pessoas comuns na rua, a gente pergunta às vezes, tem dificuldade até de fazer pergunta, porque as pessoas não estão por dentro do que está acontecendo. Elas sabem que tem alguma coisa contra, né? Eles sabem que o Bolsonaro é muito perseguido, eles sabem que essa coisa toda, mas eles não sabem as razões, não sabem os motivos, não sabem por que é que está em jogo. É uma fumaça, né? Uma fumaça, né? Uma fumaça. Tempos sombrios, disse ele gosta de repetir isso, né? Tempos estranhos, tempos sombrios. O Marco Aurélio Melo, que acaba de sair, está hoje na Folha de São Paulo, assim, como é que é? Censuraram o que ele falou, o que ele apenas explicou. Disse, olha, o Lula não foi absolvido, ele não foi inocentado, o processo voltou à estaca zero. Aliás, ele disse que acredita que foi algo equivocado da parte do Fachin. E diz que é frágil essa história da competência, porque ela preclui, a palavra, né, que ele gosta de usar, né, que prescreve, que acaba durante o processo. Depois que o cabo é condenado, enquanto está o processo, você diz, olha, o CEP, né, a competência não é essa, tem que ser no outro canto, o crime foi no outro canto, essas coisas técnicas do direito.
Depois que ele é condenado, recondenado, pré-condenado, não tem mais essa. Delatado. E o cara pega num embargo de declaração, que só serve, você sabe, para aclarar. É uma sentença, uma condenação. Olha, eu não entendi bem, às vezes é só protelatório, né? Explica melhor. Aí não tem o condão de desfazer uma sentença. E o Fachin pega isso daí e livra. Ressuscita, palavras do Marco Aurélio. Ressuscitou politicamente o Lula. Nós temos umas coisas esquisitíssimas. A própria chegada do Fachin ao poder, ele era advogado do INCRA, naquele período do Helder Barbalho, José Barbalho, aquele pessoal. Cabo eleitoral da Dilma. Não, foi cabo eleitoral da Dilma, descarado, né? E a gente tem, mas dentro dessa atual composição que a gente tem gente que fez concurso para juiz. E não passou. Que é o caso do Dias Toffoli. Ele fez acho que 3, 4 vezes concurso para juiz e não passou. Aí o notório saber do Alexandre de Moraes muito parecido com... É um livro que foi plagiado. Não, porque ele, na verdade, é uma apostila de concurso, né? Ele fazia umas apostilas, que praticamente era um recorte. Um notório prazer, uma apostila que foi plagiada. Era um cara que fazia apostilas, cara. Que se você for discutir com ele o que é constitucionalidade, o que é princípio, o que é norma, essas coisas, provavelmente ele vai saber se desenrolar bem, tá, por causa da questão do cargo. Mas se você for puxar para essas questões que são as que fundam o direito, né, sobretudo, ele vai dar uma patinada. Viu? Porque... Eu não vejo... Vou interromper vocês um pouquinho, porque nós temos que ir para um rápido intervalo. Já a gente volta para continuar com essa discussão e outras tantas. Estamos de volta. E Luciano Norton, enquanto vocês falavam, eu estava me lembrando de uma análise que eu vi ontem do William Vac, da CNN, falando sobre a questão de que agora também o Alexandre de Moraes determina o que é ou não fake news sem precisar de alguma denúncia. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ele ficou com mais poderes do que o imperador de Roma, né? Só falta colocar o anel dele assim, né? E virou o papa da história. Quer dizer, ele vai dizer... Mas o Marco Aurélio já brincava com essa história, quando chamou ele de xerife, né? E ele observou que o Marco Aurélio, com aquela maneira que ele fala, que é engraçado, ele diz assim, o inquérito, né, do fim do mundo, que era uma coisa que não acaba nunca. E que ninguém sabe quem investiga, quem é juiz, quem é que defende. A gente sabe que não pode, essa coisa que eles estão fazendo. E a origem disso toda no Dias Toffoli, né? Tá tudo lá nele, nesse rapaz que entrou, porque era apenas um advogado do PT, né? Um advogado do Disseu, foi o cara que foi o procurador da Casa Civil, né? Ele, a Denise Abreu, ele, a Denise Abreu, eles eram os chefes, os procuradores, né? Procurador-geral da Casa Civil na época do Zé Disseu. Gente, é uma escalada autoritária. E assim, eu vejo o que é assim, o George Orwell, né? É o duplo pensar, é o contrário, bichos, né? É o contrário. É o contrário mas eu estou no outro livro, no 84. É o contrário do que é o real, né? E é o tempo todo mexendo, né? É um negócio esquisito demais. Porque o que é a verdade? Agora é o Alexandre de Moraes que vai dizer. É a pós-verdade. É a pós-verdade. O Alexandre de Moraes... Na verdade, eu sou Joe, né? E assim, falou do Marco Aurélio, está me dando uma saudade do Marco Aurélio. Ele é muito legal. Quando ele falava, o neófito, né? Eu estou com medo do xerife. Apesar daquelas coisas dele, você não, vai pois se dirigir... Eu não gostava dele, mas hoje me dá uma vontade ministro, não é horrível aqui. Um advogado se dirigindo ao ministro como você... E uma barbeiragem jurídica, que assim, ele mandou tirar o Renan do poder porque ele era réu, né? E o conceito é assim, o presidente é que não pode ser réu. O réu pode ser presidente, o presidente é que não pode ser réu. Exatamente para ser blindado, o conceito é aí. Eles mudaram esse conceito no Temer. Nunca para trás, nenhum presidente foi alvo de um inquérito, a não ser quando autorizado pela Câmara. Bolsonaro já tem uns 7, por qualquer carga d'água abre um inquérito aí contra Bolsonaro. A história é essa. Mudou, a justiça falava muito disso, você não lê a capa. Hoje é só a capa. Se essa pessoa, eles pensam diferente, o pensamento é diferente. E agora, como a Nayara lembrou, ontem ele disse, olha, está muito lento. Fala o seguinte, deixa comigo, eu bato no peito, né, como disse o outro, né? Vem aqui, eu digo o que é verdade, o que é que não é, e acabou-se. E eu me lembro agora também do Magno Malta, está voltando, graças a Deus, ao Senado.
E na Bíblia, o último profeta foi João Batista, né? Mas o Magno Malta foi profético ali na sabatina, ele dizia, olha, as pessoas dizem uma coisa aqui e depois que entram no STF fazem completamente diferente. E eu me lembro do discurso maravilhoso do Alexandre de Moraes a favor da liberdade de expressão. E é exatamente ele o que faz exatamente o contrário. E aí você lembrou do Toffoli, o Toffoli, houve uma censura ao antagonista. A revista Cruzoé. Não, mas antagonista é Cruzoé na época, né? São era do mesmo grupo, né? Porque citou uma coisa que estava no processo, não foi inventado, não era fake news, de uma citação ao amigo do meu pai, que era o Toffoli. Então, a partir daí você censura um órgão de imprensa, quem é que está indo para o autoritarismo? Quem é que está ferindo a democracia? Aqueles que têm a função de salvaguardar a Constituição. Luciano, eu acho que foi o Toffoli que deu a canetada que fez com que as urnas não ficassem com voto impresso, né? Ele estava no tribunal lá e ele mostrou que tinha uma inconstitucionalidade relacionado ao voto, a imprimir o voto em cada urna. Não, sabe qual foi que eles alegaram? Quebra o sigilo. Quebra de sigilo. Não, se imprimir vai quebrar o sigilo. Que eles teriam essa lógica de que inventaram isso. Mas não fazia sentido isso. Hoje nós vivemos do direito inventivo. O Alexandre de Moraes é o mais criativo, porque ele inventou um... É a velha chicana, né? A chicana americana. É pior do que isso, é pior do que isso. Porque na chicana você ainda usa a inteligência, né? Por exemplo, você tem um Gilmar de Carvalho, a inteligência, você pode não gostar do caráter dele, né? Gilmar de Carvalho é o nosso grande professor, né? A entidade está nos protegendo. Grande Gilmar. O Gilmar Mendes é de uma inteligência fantástica. Ele fez um voto a favor da prisão em segunda instância, candente, irretocável. 2 anos depois ele faz exatamente o contrário. Então o problema ali não é do conhecimento, da inteligência que eles detêm, mas é quando eles usam isso ao bel prazer, ao interesse de alguém. É uma mera retórica, eles fazem uma mera retórica de expressões, né? Eles jogam a impressão para um lado, depois jogam a expressão para o outro, mas se você for ver, ela não resiste à lógica, tá? Não é um raciocínio lógico que tem ali, é uma peça completamente incoerente em relação a tudo que você possa imaginar, e você não sabe com que base eles estão dialogando na hora que cada sentença é declarada. É uma das coisas que eu mais procuro defender, e digo que é importante que se faça, é você ter no país um direito mais objetivo, né? Um direito mais positivo, que a lei funcione para todo mundo, que não possa ser Hoje usado... isso é palavrão para os caras, né? Não, direito positivo, não. Porque eles não terão espaço para fazer isso. Aí fica naquela coisa de como se o juiz fosse uma caneta iluminada por Deus, né? Onde ele recebe, e a Constituição... Ele recebe o que deve ser dito. Nunca, né? A Constituição foi isso. A Constituição é aquilo que o STF imagina que ela seja, né? Naquela história do espírito da lei, que é uma coisa, um brocado, né, do direito mundial, não existe no Brasil. O que é que o legislador queria com aquilo dali? Não. É assim, o que é que hoje nós imaginamos que a Constituição deve se adequar à realidade? Há 2 correntes para isso, né? Será que nós já temos aí Acabei de perguntar aqui, estou aguardando. O Alexandre de Moraes censurando o próprio o Alexandre de Moraes. O então secretário de Segurança, né? De São Paulo. De São Paulo, Alexandre de Moraes. Hoje, o atual ministro Alexandre de Moraes censurando o então secretário de... Porque essa é a opinião que ele falou, é a mesma opinião que a Jovem Pan queria falar, que está censurado. Assim, o melhor que eu acho não é só a Jovem Pan, né? Eles usarem a jurisprudência do Alexandre de Moraes contra as sentenças dele. Do próprio Alexandre de Moraes. É um samba do crioulo doido, como se falou. Aliás, é muito legal a letra do samba do crioulo doido, né, cara? É uma coisa que se tivesse um clipe, vale a pena a gente passar, porque é muito divertido, né? Vale sim. Enquanto a gente não recebe, eu vou abordar outro assunto que também está bombando por aí. Gabriel Viano, o que é que nós temos agora? É que o deputado federal André Janones, do Avante, acusou aí o governo Bolsonaro e também o ministro Paulo Guedes de brecar o avanço do salário mínimo. Isso aí foi uma das maiores... Essa aí teria sido toda uma escalada, seria a genealogia de uma fake news. Como é que esse negócio começou, né? Sai na Folha de São Paulo, né, a notícia de que o Guedes não teria... Não, que ele não é notícia, uma especulação, né? Não, foi uma coisa de doido, né? Mas é porque não tinha fonte, a notícia não tinha nada. Estaria, uma poderia... não notícia, especulação. Não, uma das coisas que a gente pode dar como pista para quem quiser em casa entender o que é uma notícia que pode ser complicada, a primeira coisa assim, notícias sem fonte
sem o sujeito da notícia, é boato. Isso a gente sempre soube, a gente aprendeu isso na nossa escola de jornalismo. Agora, aí vem lá, ó, aí sai a notícia da Folha de São Paulo, só para contextualizar para vocês, quem vai assistir essa sequência entender. Sai a matéria na Folha de São Paulo, dizendo que iria os salários dos aposentados ia ser desindexado da inflação. E por conta disso, ninguém teria reajuste mais salarial mais na frente. Isso sendo dito há uma semana da eleição, onde a gente sabe que é crime eleitoral, você não pode criar esse tipo de, né, esse boato maluco que está aí. Isso é uma coisa meio doida. Aí, na sequência, vem o Janones, que está sendo o pai de toda essa esculhambação que está... Ninguém está entendendo mais nada do que eles estão falando. Aí o Janones vem e entra dizendo, olha, eu recebi essa notícia, ele grava em frente a esplanada do Ministério, em frente ao Ministério daquele, aí faz aquele alarde e tal. Na sequência vem o Alckmin também, né, já mais cordatos, assim, já mais controladinho, né, num carro, lendo um jornal, né. Isso nem é bom, isso nem é recomendável, o cara pode ter até um deslocamento de retina, né, como diz a história. Aí o Alckmin fala, e aí na sequência começa a cair meme de todo jeito, muito parecido com essa coisa de chamar o Bolsonaro de canibal, pedófilo, genocida, todo tipo de coisa que eles estão dizendo. Eu estou inclusive falando, Luciano, que é o seguinte, se vocês quiserem saber mais ou menos para onde a vaca está indo para o brejo, você observa qual é a campanha que está mais desesperada. A campanha que está mais desesperada é a que está mais batendo, né? É um sinal. Vamos ver, eu vou pedir para a nossa direção colocar agora, por favor. Mais um. Guedes admite plano para desvincular salário mínimo da inflação. Então vocês vejam que não é mentira, que não é fake news. Eu vou ler a notícia para vocês. Ministra admitiu que Bolsonaro estuda um novo marco fiscal e uma nova forma de reajuste. Que a única coisa que existe de certo é a PEC. Então, o que ele está alegando? Ele está alegando que não tem dinheiro, que o dinheiro acabou, né? Eles estão gastando muito dinheiro agora para garantir a reeleição do presidente Bolsonaro e agora pesou na mão dos mais pobres. Então, essa é a notícia, não é fake news, não é mentira, tá? Só para vocês entenderem, se essa política de Paulo Guedes já estivesse em prática esse ano, o salário mínimo já estaria reduzido e hoje seria do valor de R$ 1.094. Então, assim, já não está dando para nada e eles querem agora diminuir ainda mais, mudando o índice de correção. Quem também se manifestou sobre esse tema foi o candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin. Olha, eu acabei de chegar do Rio Grande do Sul e vejo aqui na Folha de São Paulo uma notícia assustadora de que o governo atual pretende, se reeleito, desvincular da inflação oficial até o salário mínimo e as aposentadorias. Isso é muito grave, porque pode empobrecer ainda mais a família brasileira, levando a uma situação gravíssima. Vamos ver agora a genealogia de uma fake news. Na matéria da Folha de São Paulo é colocado na manchete uma suposta proposta que seria apresentada após a vitória de Bolsonaro. Na sequência, aparecem Janones e Alckmin já anunciando a suposta proposta como medida anunciada baseada na matéria da Folha de São Paulo. Depois cai uma chuva artificial de memes para criar uma comoção. Norton? Olha aí, tem mais? É isso que eles estão fazendo, matéria sem sujeito, aí o cara solta a matéria, aí depois entra um cara para comentar, aí pega essas figuras que têm credibilidade, que eu não quero, né? Foram representantes populares, são deputados, né? Deputados, no caso o Alckmin é um ex-governador de São Paulo, tem um peso, tem uma estrutura toda, aí ele entra falando essa coisa, acho que as velhinhas vão gostar do Alckmin. Eu vou mostrar para o pessoal também o que é que o Guilherme Boulos falou. Pode colocar, também direção, tem o por Guilherme favor. Boulos. Aí entrou todo mundo aí. Não tem nada que preste não, hein? Olha aí, Guilherme Boulos dizendo, absurdo, Paulo Guedes já tem o plano para acabar com o aumento do salário mínimo indexado à inflação. Em português, claro, o governo Bolsonaro está escondendo uma mudança na Constituição que vai congelar o salário mínimo e a aposentadoria de milhões de brasileiros. Isso é o que o Guilherme Boulos falou. Gente, assim, me perdoe. Em português, claro, isso é desespero. Lá atrás, né, quando eu era apaixonado pelo PT, a época do PT romântico, conheci 3 fases do PT. O PT romântico, o PT cleptocrata e agora o PT canalha. André Janones é a mais forte expressão do canalha. Eu acho que ele é um canalha com todas as letras e em maiúscula. Quando é que o PT começou a usar desses artifícios, dessas canalices? O PT fez tudo, usou de todos os artifícios e sonhou
e jogou esse sonho para todos que ganharia no primeiro turno. Porque com o que se tem contra Bolsonaro, aí, toda essa coisa que a gente vê, a imprensa militante, essa da genealogia, boa expressão do Norton, de uma fake news, é fantástica, porque a primeira frase diz: a proposta seria apresentada. O seria apresentado é tudo o que não é jornalismo, isso é especulação pura, perfeitamente de militante para dar esse tipo de uso. O senhor André, por que eu chamo de canalha? Primeiro que a forma canalha, como ele usa o que não é real, né, mas que tem alguma coisa parecida e distorce. Estão até dizendo isso, né, que é informação distorcida. E o PT usa, porque não tinha coragem de usar, e nós sabemos do marketing político, é do manual. Você só bate quando você está perdendo. Porque quando você bate, aumenta também a rejeição do candidato. Então, quando vai bater, um cuidado, não sabe disso, né? Um cuidado de forma a terceirizar, de forma quase anônima, para não dizer dissimulada, para não dizer que é ele. Pela primeira vez eu vejo o Lula assumindo, quer dizer que é canibal, quer dizer que o Bolsonaro é pedófilo. Isso é desespero. Luciano, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. E, inclusive, vamos... Me perdoe. Não, que é isso, fique à vontade. Vamos para o próximo... Aliás, vamos para o rápido intervalo e já a gente volta. Estamos de volta e continuando com a história da censura. Gabriel Viana, o que é que o Rodrigo Saraiva falou sobre? Ele falou aí que foi analisar toda a questão do processo, analisou tópico por tópico, mas claro que a gente não pode passar aqui 20 minutos da live dele, mas ele novamente fala sobre censura. Vamos conferir. Resolução aprovada pelo TSE sobre o poder que dá poder amplo ao ministro Alexandre de Moraes, né, a presidência do TRE, para buscar e perseguir pessoas, que esse é o nome que se dá a essa decisão. Então não dá para não comentar isso aqui. Eu estou aqui com a resolução aqui em mãos, vou bater para vocês artigo por artigo, ponto a ponto, para a gente entender a gravidade disso, tá? Muito grave, e já destacar um ponto, né? Pela primeira vez houve uma divergência na turma, né? O ministro cearense Raul Araújo divergiu, e eu vou falar sobre isso, né? Divergiu fortemente, falando sobre tentações transbordantes da democracia brasileira, mostrando o absurdo que era aquela decisão, né? Um cearense, Caba da Peste, né, conseguiu pela primeira vez se manifestar contra os abusos que estão sendo feitos. Ou seja, mesmo interna corporis, nós vamos ter pela primeira vez uma divergência. A última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Olha só, essa é a parte que o Norton falou agora há pouco, em que o hoje ministro Alexandre de Moraes censuraria... O então não, com certeza ele mandou retirar do ar isso aí, não? Não, até agora não falou nada. Ele não se lembra disso, então. Mas como é que ele vai censurar ele mesmo, cara? Vai ser assim, é o ápice. Não, ele fala que roubaram bilhões. É um caso assim de psicanálise, né? É uma coisa assim para dizer assim, o que eu faço com esse cara, né? Se você chegasse num padre agora, um padre dizia assim para ele... Não tem condições de ser ministro. Não tem condições de ser ministro. É um negócio de louco, né? Não, o cara, uma coisa que o cara tem que ter, um mínimo, assim, tipo de coerência em relação às coisas que ele falava e às coisas que ele dizia. Mas pode cobrar mesmo coerência de ministro? É a tese, gente. É um negócio que se chama jurisprudência. É a tentativa de dar coerência nas leis. E é por isso que a importância do STF. Os de baixo usam o STF como farol, buscando o que é que eles já decidiram para ter a jurisprudência. Que é um outro nome. A súmula vinculante também, que já seria uma... Eles chegaram na súmula vinculante. A súmula vinculante, o cara não precisa mais, não é mais farol. Vai de cima para baixo, só faz citar. Não, mas o combate à corrupção no Brasil não é uma olha a coerência, né? O jurídico usa a jurisprudência, que é a coerência. Então, quando o STF vira uma biruta de aeroporto, uma hora é assim, outra acolá, é o que se chama de insegurança jurídica. O STF, a função dele, além de salvaguardar
a Constituição, que é a primeira, é de dar segurança jurídica e pacificar o país. É exatamente o contrário do que nós vemos hoje. Tudo que se tem, né? Não temos, a Constituição está sendo afrontada com a censura prévia. Não tem a censura, não é que não tenha previsão legal, há uma previsão expressa contra a censura prévia. Imagina. Está legitimado, expresso que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, grande Constituição. O que não são grandes são aqueles que deveriam salvaguardá-las e estão afrontando, como os nossos ministros. Imagina, Luciano, que nós vivemos, né? Nós vivemos para ver o Gilmar Mendes ser o grande cara hoje, o cara que tem mais juízo dessa turma toda, né, galera? O Barroso já desceu do patamar. O negócio é tão doido. A Carmen Lúcia falou antes, ela disse assim, olha, a censura, né? Com a censura nós podemos concordar, mas com essa censura eu vou concordar. Cara, pelo amor de Deus, ou é censura ou não é censura. Não é possível um negócio desse. Está tão doido o negócio que o Bolsonaro está virando o cara, é o ícone da liberdade de expressão. Seria que o Júlio Esperniandi, né? Da turma já está vendo aí que a vaca está indo para o brejo e não tem jeito e vão fazer de tudo, porque vai ficar muito complicado, né? Esses caras com essa maioria nova do Congresso, tá? A maioria, isso é uma expressão que o Bolsonaro não usou na campanha dele, que poderia ter usado, né? Em busca da maioria para resolver esses problemas da maioria do povo e tal. Ele não usou essa questão da maioria que ele poderia ter usado na campanha dele, né? Eu acho que com medo de amedrontar. Porque assim, nós vemos o Bolsonaro hoje é um dos mais frágeis presidente da República. Chega um ministro qualquer como esse e diz, não, você não vai nomear o cara não. E a Constituição diz que ele pode nomear. Então, é um dos mais frágeis. Bolsonaro, agora reeleito, será um dos mais poderosos, porque o Congresso todo está com ele, a maioria toda na Câmara, que agora ele tinha só Câmara, vai ter a maioria da Câmara, a maioria do Senado, e não é uma maioria circunstancial para benesses, não. É uma maioria alinhada ideologicamente, alinhada com a agenda dele, com as reformas que ele está. E também vai ter maioria no STF. O STF ou vai ficar pianinho ou alguém vai ser empichado. Tem aquela jornalista da Globo News que quase foi primeira-dama do estado do Ceará, né? A André Sadi, né? Que a turma estava brincando, chamando ela de André Sandinista. Ela dizendo o seguinte, ela fazendo um elogio do Janones, cara. Eu não acreditei quando eu vi o negócio daquele. Eu digo, é muita loucura, muito desespero. Como é que pega o Janones para dizer assim, olha, depois que o Janones entrou, a campanha ganhou... A campanha olha o nível de militância, olha o nível de militância. Não, totalmente louco, isso é uma coisa que não pode nem fazer, né? A gente escuta os dois lados, a gente mostra... Tem hora que a gente, no nosso WhatsApp, a gente é petista, chamado petista, já foi chamado de cirista, já fomos chamados de... Aí vem quando o pessoal dos Bolsonaro esculhamba a gente, né, que a gente não pode falar nada. Olha, não vejo nenhum problema. Eu acho até legal que vocês são chamados de diversas formas. O jornalista precisa ter lado, eu concordo com isso. O que ele não pode é ter a sua opinião. O que ele não pode é deturpar os fatos. Você tem direito à sua opinião, mas não os fatos, nem fazer essa canalice que a Folha de São Paulo faz. Lembrando... que a Folha faz isso, que se chama da genealogia da fake news, e já sabendo como será a repercussão tudo armado. E acho até diz, olha, vai sair amanhã. Então o cara já prepara, já está com o vídeo pronto. O bom é que esses novos tempos estão desmascarando, né? Estão desvelando, estão tirando esses véus todos. E essa turma está caindo feito um castelo de cartas, assim. Um efeito dominó incrível que está derrubando ele todos. E está todo mundo vendo que está todo mundo louco, desesperado. Era gente do jornalismo que ganhava, assim, 2 milhões por ano, 3 milhões por ano, que viu isso cair de maneira significativa, foi para nada praticamente, né? Eles ficaram apoiados nesses governos estaduais, em grande parte, criaram uma categoria nova de licitação chamada Gestão de Imagem Crise, né? Uma vez me apresentaram para um gestor de crise. Muita gente ganhou dinheiro com isso. Não, ganhou muito dinheiro. Aí o cara chegou para mim... A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, porque justamente se eu soubesse que o Gabriel ia te censurar, não tinha falado nada. Eu volto depois para contar essa história. E já a gente está E tem mais! Voltamos. E Lula relacionou a lei do ICMS com o impacto nos recursos da saúde e educação. Veja.
Lula disse que acredita que a necessidade de recursos para saúde e educação será uma das principais discussões do ano que vem. Segundo ele, a lei que limitou as alíquotas dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, que incidem sobre os combustíveis, vai impactar as receitas dos governos estaduais, que seriam destinadas a essas áreas. A lei complementar número 194, sancionada em junho desse ano, ao definir como essenciais itens como combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos, não permite às unidades federativas cobrar taxas com percentual acima da alíquota do ICMS, que varia entre 17% e 18%, percentual inferior ao cobrado para os demais itens considerados supérfluos. Falando sobre o tema, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou à União que compense o estado de Pernambuco pelas perdas de arrecadação do imposto. Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou à União que compense o estado de Pernambuco pelas perdas de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A medida vale para a queda do valor com a alíquota sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes. A decisão obriga a União a abater o equivalente ao valor não arrecadado com o ICMS sobre esses itens do Estado da dívida pública de Pernambuco. Barroso atendeu a um pedido do governo do Estado. Como sempre, estamos atentos às redes sociais. O maranhense falando do prejuízo de uma refinaria não concluída no estado. Da onde você veio? Do Maranhão. Vim lembrar você. E você esqueceu que você roubou esse dinheiro aqui, ó. Negócio de refinaria. Tu lembra? Tu lembra que tu roubou aqui? Aí, ó, o tanto de prejuízo que tu deu aqui pra Bacabeira, no Maranhão. Tu lembra que tu roubou o dinheiro aqui junto com o teu PT? Ladrão! Quem também falou sobre o tema foi o deputado federal eleito André Fernandes. Povo do meu Brasil, por cá, deputado André Fernandes, do Ceará. No último debate, o Lula disse que tinha criado 2 refinarias no Nordeste, uma lá no Maranhão e outra aqui, no Ceará. Nós decidimos fazer a refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará. E eu estou aqui exatamente onde deveria ter sido construída essa tal refinaria que o Lula falou. Senhores, o Lula mentiu. Nunca foi criado nenhuma refinaria, nem no Ceará, nem no Maranhão. Agora, foi investido 2,7 bilhões de reais para fazer terraplanagem e desapropriação nas 2 refinarias, que deveria ser a Prêmio 1 e a Prêmio 2. Norton. E aí, Norton? Tava vendo aí, falando, o pessoal lá no Maranhão reclamando do Lula. O Norton estava com medo do termo ladrão, né? Que tinha realmente, mas não fomos nós, mas foi o cara, mas a TV União que está colocando, né, tem que ter cuidado, não é isso? Claro, tem que ter cuidado. Mas nem no Maranhão, nem no Ceará, nem em canto algum, né? Eles tinham, aliás, o Paulo Roberto Costa, ele saiu, o PRC, né? Ele saiu da Petrobras com uma ideia de fazer uma série de mini refinarias que teria dado certo. Ele chegou aqui no Ceará a conversar com o Cid Gomes sobre essa possibilidade de o Cid ainda era governador nessa época, e ele chegou com essa que seria uma coisa bem tranquila para a gente, né? E o discurso que eles fazem é o seguinte: eles dizem que o nosso petróleo é muito grosso, que não daria para refinar. Quem é que acredita numa conversa dessa? É um papo furado tão grande, né? Não é essa história de um petróleo grosso, né? O petróleo serve, seja a característica dele, para vários tipos, para vários subprodutos, né? E você refina o petróleo do jeito que ele tiver e faz os subprodutos, né? Então, se o petróleo tem uma viscosidade maior, não sei o que, vai para aquilo outro, vai para asfalto, vai a borra para outra coisa. E a ideia da refinaria, porque nós temos, é igual o minério, né? Quando sai daqui e volta industrializado, com o valor agregado. Então, hoje nós exportamos o petróleo e acabamos importando a gasolina. Nisso está certo o Lula. O problema é que, na época do governo dele, ele tentou fazer, prometeu fazer. Aqui no Ceará, 2 campanhas acho que foram ganhas com esse discurso maroto. Está aqui a pedra fundamental da refinaria e zero de refinaria. E começaram uma refinaria lá em Pernambuco, que aqui vou usar o termo com cuidado. A preocupação não era de fazer refinaria, mas de roubar, de propina. Não estou dizendo que foi o Lula.
dizendo que é fato que eles tentaram, o orçamento era X, decuplicou 10 vezes mais o orçamento e a refinaria, que era em conluio, né, em parceria, com o Chávez, não foi para frente. Acho que a gente tem aí uma cena do Lula com o Hugo Chávez, né, lá em uma dessas coisas de produção de alimentos na Venezuela com dinheiro brasileiro. Quer dizer, são muitas coisas malucas, né? Agora, esse negócio do petróleo, de dizer que tinha viscosidade, que não tem capacidade de refinar, a gente precisa dizer o seguinte, lembrar para o povo brasileiro que nós só conseguimos fazer uma siderúrgica depois que os caras disseram que a gente podia fazer a siderúrgica. Até então, né, o jogo é muito assim, a gente não pode ferir o interesse comercial de ninguém, a gente tem que ser um país produtor, né? Extrativista, vai fazer aquela coisa, a gente manda matéria-prima e eles mandam pra gente tudo bonitinho, né? Como se o brasileiro não fosse o maior construtor de pontes do mundo, entende? A gente quebra qualquer fórmula que tiver. Genial, o brasileiro é genial. Eles trouxeram o futebol, a gente mostrou nas coisas boas e nas coisas ruins, né? Não, em tudo, mas se você for prestar atenção, cara, essa coisa é muito louca. Aqui em Mossoró, pertinho aqui, né? Tem o sal de Mossoró, que é um sal que é um sal incrível, porque ele não afeta a pressão arterial, essa coisa toda. Os caras estavam comprando lá, dizendo que era para derreter o gelo, entendeu? E eles, jogar fora, eu até decorei o nome, porque eu não tinha como não deixar de decorar, mas a empresa chama Morton Salt, né? Que é a maior empresa de sal do mundo, tal. Eles tinham joint venture com a China consome 25% do sal do mundo, né? E eles estavam lá, levavam esse sal, compravam esse sal a preço de nada, né? Só mesmo o custo do transporte, praticamente, né? Só o custo do transporte. Aí eles chegavam eles faziam essa coisa, chegavam lá e vendiam o sal com um preço absurdo. Gabriel Viana, o que é que nós temos agora? Olha, ontem o atual presidente Jair Bolsonaro esteve presente no podcast Inteligência LTDA. E aí, ele teve mais audiência, bateu o recorde de audiência de transmissões simultâneas em um podcast que era justamente do Lula no podcast Flow. E a gente vai conferir aí um vídeo que a campanha do presidente fez nas suas redes sociais, brincando com esse fato. Olha só, vamos ver agora o que é que o Bolsonaro estava presente. Desculpa, gente. O que é que o Bolsonaro falou sobre os apoios recebidos, tanto em Minas Gerais como em São Paulo? Sem indecisos, comparecer às urnas de verdade. Há pouco passou por aqui o governador Zema, que tem o segundo colégio eleitoral do Brasil. Nós já viramos em Minas Gerais. São Paulo, já ampliamos a vantagem. Em coletiva de imprensa, o governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa, formalizou o apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Boa tarde a vocês mais uma vez. Estou recebendo aqui a visita do nosso governador de Tocantins, Vanderlei. Veio trazer o seu apoio para nós também. Temos aqui o ministro licenciado Gilson, turismo, né? Tocantins, o estado, tem a vocação para o agronegócio e para o turismo. E, obviamente, nós temos a certeza que com a nossa reeleição, Tocantins terá uma linha direta com o governo federal. E há poucos dias das eleições que definirão os rumos do país pelos próximos 4 anos, empresários pernambucanos declaram voto. Por que não voto no PT? Não voto no PT porque não quero ver novamente o Brasil entregue a corrupção generalizada, com corruptos roubando a Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. Não voto no PT porque não quero viver em um país onde a mídia é regulamentada, ou seja, o governo controla tudo que pode ou não aparecer nas TVs, jornais, rádios e até em nossas mídias sociais. Não voto no PT porque não quero que o Brasil se torne uma nova Cuba, Nicarágua ou Venezuela. Nesses países, além da perda da liberdade, o povo, lamentavelmente, realmente come picanha. Mas faltou dizer que é picanha de cachorro, gato e rato.
Por essas e outras razões, voto Bolsonaro 22. E um fã de Zezé de Camargo apareceu num vídeo decepcionado com o apoio do cantor à reeleição de Jair Bolsonaro. Você veio da pobreza, você não tinha luxo não, entendeu? Então eu acho que você devia ter mais vergonha na sua cara e parar de apoiar esse vigarista que você apoiou aí, ó. Você, Leonardo, Gustavo Lima e outros artistas aí que apoiou vocês. Norton? Ninguém pode falar que a gente está pendendo só para um lado, tá? A gente mostrou todos os lados. Agora, não, botou um caba feio, horroroso do outro lado. Então, vou dizer nas declarações de apoio, de voto nessa reta final, elas estão muito mais para o Bolsonaro, e isso está vendo, né? Ele aparece num vídeo falando já que em Minas já virou. As informações que também eu tenho, né, do pessoal de Mato Grosso, que tem ligações com o pessoal do governador Valadares, aquela região toda lá de Minas Gerais, eles falam que esse clima já é de virada lá em Minas Gerais. Aí você já vê o Bolsonaro já avançando em Tocantins, que era um estado também que ele perdeu, apesar da maioria bolsonarista lá, né, ele já vai ter esse flanco. E os empresários de Pernambuco, tá? Ele está falando aí da terra do Lula, né? O pessoal já preocupado com essa coisa toda de, né, essas invasões. Tem muitas cenas aí que é para a gente apurar. Vai levar muito tempo, tá? Assim, tipo, não é uma coisa tão simples. Por exemplo, fazendas de mamão já derrubadas, né? O pessoal já entrou, ninguém sabe quem fez isso. Fica até complicado da gente colocar no ar. Mas tem essas coisas que estão na rede, essas coisas que estão colocando. Mas basta vocês acompanharem em casa, vocês estão vendo que essa movimentação, ela é muito nesse sentido. Ela está muito assim, tipo, como se a campanha do Bolsonaro tivesse com o vento virou. Muito favorável, né? Nesse sentido de virou, ou que nunca deixou de virar. Eu acho que o que a gente vai ter que virar agora é nós, né? Como essas tartarugas com esses casquinhos para cima, que alguém chega para dar um tapinha para a gente voltar, porque a gente está com as pedras para ar sem saber o que está acontecendo. Vocês colocaram um porrilhão de coisas que eu fiquei com vontade de comentar. Por exemplo, o Janones, né? A Sadi comemorando, porque eles achavam que a direita sabe usar bem as redes sociais e a esquerda agora que está se aproximando disso. Aí o Janones vem com a sua canalice. Por que canalha? Ele faz a coisa sabendo que está errado, vem uma decisão do STF ou do TSE, e ele diz, ok, eu vou retirar aqui, mas já viralizou, já surtiu o efeito. Quer dizer, é pura canalice. Aí ele agora, para mostrar serviço, deve estar sendo contratado pelo PT, disse, olha, vou colocar no Flow e você vai superar o Bolsonaro do Flow. E realmente superou. Bolsonaro e agora no Inteligência Limitada, que é tem muito menos audiência, e eles ficaram com briguinha, não vai ter. Aí o Bolsonaro vai e dá de lavada em cima disso daí. Aí, isso tudo é desespero. Qual é o desespero? Nós sempre, o PT dizia, mesmo que eu não ganhava, eu não fazia coligação, porque nós temos que fazer uma campanha para conscientizar o povo. E agora é da campanha das mais politizadas, do mais baixo nível, como nunca vi. Bolsonaro é canibal, é pedófilo, vai botar o colo para confiscar a poupança, agora vai dizer que não vai ter salário mínimo. E antigamente eram só os canais, agora o Alckmin está falando, e o Lula insiste para dizer pedófilo. Não, mas Lula é pedófilo. Não, mas ele agiu como um pedófilo. Lula, pelo amor de Deus, não vamos falar aqui do cara que ele se tentou estuprar lá. É um negócio, quando falam as memórias, como o Norte estava falando aqui, tem coisas que realmente não deve ser levada. Agora até a criança, filha do Bolsonaro, por uma jornalista que nos envergonha a todos, né? Tentar dizer que a criança chamou que de 11 anos, que quando se arrumava parecia puta, né? Que nível, agora, até onde nós vamos. É bom também dizer o seguinte, que na Casa das Apostas, nosso amigo Gabriel está com essa informação, nas apostas, casa de apostas, o Lula é favorito. Tá? Mas a narrativa toda da mídia, né? Eles montam essa coisa, ninguém sabe se ele está mostrando. Mas eu tenho que discordar porque as casas de apostas não são ligadas com a mídia, porque a maioria não é daqui, porque não tem regulamentação aqui no Brasil ainda as apostas. Então a grande maioria dos sites de uso o Gabriel me perdoe, assim, quando na casa de apostas, eu entendo como é que funciona no futebol. Pode não ser daqui, né? As informações que ele tem da mídia daqui, porque não quero colocar uma aposta maior, porque sem a informação. A informação que ele recebe lá é que Bolsonaro está atrás, é que dava 14%, agora que se aproximou, não tem mais tempo de virar.
Eles não têm essa informação. Apostar no Bolsonaro. E onde é que eu vou apostar? Eu quero ganhar um dinheiro. Apostar no azarão, né? O que a tendência realmente é, pelas casas de aposta, tem a odd, né? Que é o valor que você pagando vai de quanto retornar. para quanto? Se você apostar R$1 no Lula e ele for vencedor, vai retornar 1,60. E se você apostar R$1 no Bolsonaro, ele está pagando 2,50. Então o Lula tá 1 para 2,50 no Bolsonaro. O Lula é favorito. Só que essa odd do Bolsonaro já chegou a estar acima dos R$3. Então ela está só baixando. Tá caindo, o que tá mostra baixando. que realmente está essa dizer, tendência. vai ganhar menos que apostar agora, né? Tá essa tendência. Tem até o que o pessoal fala, né, de cash out, que é retirar o dinheiro. Você aposta e aí quando a sua aposta está batendo, a casa lhe dá o direito de retirar o dinheiro e muita gente já ganhou e já lucrou, porque apostou quando a odd estava maior, a odd está baixando e já está conseguindo até lucrar sem mesmo, por exemplo, o Bolsonaro Então, você quer apostar, corre, viu, macho? Vamos apostar. Luciano Norton, nós estamos chegando ao fim agora do nosso programa de hoje. Acabou. Na verdade, não é o fim, é apenas o começo dessa era Clever. Exatamente. O Clever de volta para Fortaleza. Muito bom. Sobral, muito bom, né, Clever? Isso aí, né? Foi muito bom estar em Sobral, foi muito bom. Muito bom, Sobral é muito legal, cidade importante. É isso, agradeço a sua participação. Eu espero que você, como o Norton falou, seja cadeira cativa aqui, né? E até segunda, gente. Valeu, Nayara. Valeu, Gabriel. Valeu. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.